Olá, eu sou o Pedro e junto do Paulo Almeida e do Theo Hezer a gente vai apresentar esse trabalho sobre o protocolo SYK e sobre troca de chaves por Super Singular Isogeny. Bem, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre por que a gente precisa estudar criptografia pós-quântica, né? Então, com o desenvolvimento de computadores quânticos cada vez mais potentes, tem se aproximado o momento, né, no desenvolvimento desses computadores em que eles vão poder ser efetivamente usados para executar algoritmos quânticos que a gente já sabe, que já são provados, que podem resolver um conjunto de problemas que em computadores clássicos demorariam um tempo exponencial, mas que para computadores quânticos podem ser resolvidos em tempo polinomial ou até tempo linear. Com isso, técnicas clássicas de segurança, como o protocolo de troca de chave de Diffie-Hellman, perdem praticamente toda a segurança, porque os algoritmos que são usados para garantir, né, essa segurança passam a poder ser solucionados muito rapidamente por um atacante que possui, né, recursos quânticos. Bem, o acordo de chave de Diffie-Hellman é um protocolo que, como nós vimos na disciplina, é baseado na escolha de um morfismo cujo resultado possa ser transmitido por um canal público. Dessa forma, a gente consegue ter parte da comunicação pública de forma que as duas pontas do canal consigam calcular qual é a função correta para descriptografar uma mensagem. O problema que, né, a base desse algoritmo é o logaritmo discreto. E a dificuldade dele é diretamente relacionada ao qual é o grupo finito que a gente usa como base dos morfismos e qual é o morfismo propriamente dito. Né? Nesse sentido, usar números reais não seria muito válido, né? Ou números inteiros não seria muito suficiente para garantir a segurança, porque calcular o logaritmo desses grupos, né? Desses grupos providos de multiplicação, é bastante simples. O que se faz no lugar é usar um grupo finito de curvas elípticas. Só que em computadores quânticos, esse problema pode ser facilmente mapeado para o problema do subgrupo abeliano oculto, para o qual já existem algoritmos quânticos bastante eficientes. Né? Inclusive, a gente consegue resolver esse problema com o algoritmo de Shor, que é um dos primeiros algoritmos quânticos a serem amplamente divulgados bem, dos primeiros a serem desenvolvidos, na realidade. Nesse contexto, em 2011, um grupo de pesquisadores propôs que a gente poderia fazer um acordo bastante similar usando criptografia baseada em isogenias supersingulares. Bem, qual seria a ideia básica disso? Né? Que a gente pode recriar esse protocolo de Diffie-Hellman usando a classe das curvas elípticas supersingulares e um morfismo de quociente para a criação desse protocolo. Né? Então, ao invés de usar a exponenciação, a operação de exponenciação, que é utilizada no Diffie-Hellman tradicional, no Diffie-Hellman clássico, e o grupo de curvas elípticas, a gente usa curvas elípticas supersingulares isógenas e um morfismo de quociente. Essa parte da apresentação é um pouco obscura para a gente, né? Porque a gente precisaria de um conhecimento bastante mais aprofundado de geometria algébrica. Só que, bem, colocando nos termos que a gente vê na literatura, as curvas elípticas supersingulares são a classe das curvas elípticas sobre um campo com anéis de endomorfismos especialmente grandes. Um endomorfismo é algo que mapeia para si mesmo. O termo supersingular, então, vem dos valores da função j de Klein, para os quais uma curva elíptica complexa possui também multiplicação complexa, né, que são valores singulares também. De fato, né, a gente não consegue falar que uma curva é singular, porque na realidade todas as curvas supersingulares são não singulares, ou seja, elas são uma classe inteira. Né? Então, uma curva elíptica supersingular tem, na realidade, é representativa, na realidade, de uma classe inteira de curvas elípticas. Agora, a segunda parte do nome, né, isógeno, vem de isogenia, que é um morfismo de grupos algébricos que é sobrejetor e possui um núcleo finito. Uma isogenia entre curvas elípticas E1 e E2 é um morfismo chamado denso, que vai de, um morfismo F, né, que vai de E1 para E2 e preserva as bases das duas curvas elípticas. Né? Então, a F mapeia a identidade na curva elíptica 1 para a identidade na curva elíptica 2. Então, nós falamos que as curvas são isógenas e existe entre as duas curvas uma isogenia que leva de uma para outra. Então, reiterando, a Super Singular Isogeny de Diffie-Hellman, né, o protocolo de Diffie-Hellman,
sobre isogenias supersingulares utilizam uma definição de quociente, ao invés de exponenciação, e uma classe de curvas elípticas supersingulares isógenas para recriar o protocolo clássico, uma versão nova do protocolo clássico de Diffie-Hellman. Tanto a classe das curvas elípticas supersingulares, como as isogenias, como a definição de quociente que são escolhidas, têm que ser definidas de forma que computar o quociente necessário para descriptografar a mensagem ainda seja um problema difícil, tanto para os computadores clássicos como para os computadores quânticos. Para executar o experimento, então, a gente fez uma pesquisa e viu que já tinha protocolos implementados, tanto em parte acadêmica como na parte da indústria. Então, uma dessas implementações que foi feita experimentalmente pela empresa da Cloudflare, a gente usou para fazer o nosso exemplo, porque era de código aberto e era focado na avaliação de sistemas de segurança e criptografia próximos quânticos. E a implementação do SDH na linguagem Rust, e que mesmo que não fosse completamente segura ou provada que funcionaria 100%, ainda assim é uma maneira bem realista de ver o algoritmo funcionando. Para utilizar a biblioteca foi simples, já tinha um Docker, então a gente fez ali na parte do código, importou os pacotes necessários, depois fez a geração das chaves criptográficas e poderiam ser compartilhadas entre os usuários. Aí com esse par gerado, a gente fez a troca de chaves ali para estabelecer a comunicação segura entre as partes. E com essa troca feita, a gente pode verificar então que a Alice e o Bob compartilharam mesmo as chaves, a gente tem o acerte. E depois disso dá para perceber que mesmo que o E com isso dá para perceber que a gente tinha realmente feito uma conexão segura ali utilizando o SDH com base para criptografia. E como ainda não existe nenhum computador quântico funcional assim, a gente não conseguiria fazer realmente o teste real de implementação para ver se funcionava direito num computador quântico e coisa assim. Mas, porém, é o que a gente conseguiu para hoje com o nosso computador e com parte aberta e de código já implementado. Então dá para perceber realmente que ele faz uma troca ali entre as chaves e tem a certa segurança. Sobre pesquisas atuais, então, na área, a gente tem que, desde quando foi introduzido por João Defeu, ali em 2011, esses métodos em isogenia superlineares, eles têm sido bastante alvo de pesquisa na parte da comunidade acadêmica, focado em criptografia e segurança. Em parte disso é por causa do avanço da computação quântica, né, que gerou receio ali que computadores quânticos conseguiriam quebrar mais facilmente a criptografia moderna, né, essa criptografia que nós temos atualmente. E por isso tem vários incentivos à pesquisa de métodos seguros mesmo para computadores quânticos. E como esse é o método deles, né, de isogenias super singulares, tá bem famoso nessa área, então tem bastante foco. E além também tem muita pesquisa para como implementar esses métodos, porque eles são mais complexos, né? São coisas que não são muito simples de serem implementados, precisam de bastante estudo e bastante gente conseguir otimizar a performance, mesmo garantindo segurança ao mesmo tempo, né? E esse tipo de coisa. A gente também tem muitas pesquisas atuais e trabalhos que são nessa área que estudam o funcionamento, né, de criptossistemas que são baseados em isogenias supersingulares, porque esses sistemas eles têm uma exposição de informação além das isogenias nos pontos de comunicação ali pública, certo? Então tem vários trabalhos que estudam se nessa parte tem como usar informações reveladas ali para encontrar as isogenias secretas e com isso conseguindo quebrar a segurança criptográfica ali. Mas até o momento se não se encontrou nada, também se acha difícil de encontrar também alguma coisa que chegasse nesse nível de computar as isogenias ou de conseguir quebrar então essa implementação baseada em SIDH que tem até agora. E no final o que muitos desses trabalhos acabam fazendo é direcionando esforço para fazer implementações que possam evitar ataques de forma
né, que se mantenha a segurança desse sistema mesmo num cenário pós-quântico ali com computadores quânticos. Então a gente tem aqui que algumas das vantagens de ter uma criptografia baseada nessas isogenias super singulares é o fato que as mensagens e chaves que são trocadas são normalmente bem pequenos quando comparados com outras propostas de criptografia pós-quântica, né, outros métodos. E, por exemplo, a gente tem que a chave pública ali de um SIDH é, por exemplo, 2.688 bits, que dá 128 bits de nível de segurança quântico. Entretanto, né, o desempenho computacional e versatilidade desses temas ainda estão bastante intensos na parte de pesquisa, porque a gente não sabe muito bem se eles vão ser expansíveis e parecem ser até bem limitados quando a gente compara com alguns outros métodos pós-quânticos, como por exemplo a gente já tem a criptografia baseada em lattices, que é bem mais expansível. Então, atualmente a gente tem que as implementações que existem vêm de vários trabalhos que buscam realizar essas implementações e otimizações, tanto no software quanto em hardware, para conseguir computar as isogenias e coisas assim, e sempre focando em segurança, no caso, e também bastante avanço na usabilidade desses métodos, e que é até o próprio caso do Psyche aqui, né, da versão que a gente avaliou aqui no projeto. Então, concluindo, deu para perceber que os protocolos de SKIE e o SIDH são aplicações bastante potencial nessa parte de criptografia pós-quântica e tem bastante desenvolvimento da parte, tanto da parte acadêmica, com várias pesquisas sobre como melhorar e tentando ver se não tem alguma falha no encontrar falhas, encontrar brechas, mas ao mesmo tempo tem bastante pesquisa da indústria, coisa assim, para conseguir realmente fazer esses protocolos assim serem aceitos e utilizados e já estarem prontos para a era pós-quântica. Então esse foi o nosso trabalho sobre isogenia supersingular com encapsulação de chave, o SIKE, e obrigado por assistirem.